desafiou o mercado aí com muita estratégia, porque o momento agora, por exemplo, é de pandemia e ele conseguiu mesmo assim crescer com delivery, alocação de copiadoras e outras experiências que ele tem para dividir aqui com a gente. Paulo, prazer te receber no Gente Negócios. Oi, Virgínia. Boa noite a você e a todos os telespectadores do programa Gente Negócios. Um prazer estar nesse bate-papo. Vamos lá. Vamos lá, Paulo. Me conta como é que foi o início do teu negócio para dividir essa experiência com quem, por exemplo, está começando agora. Rapidamente, a minha história, deixa eu tentar falar lá do começo dos meus primórdios, ser do meu berço, né? Eu venho já de família de comércio. Na década de 70, meu avô veio se instalar aqui no Piauí, com a livraria e papelaria dos contribuintes. E, mais exatamente, em 1978, eu vim fixar a residência aqui, já com meus aproximadamente 15 anos de idade. E de lá para cá, me formei no mundo acadêmico em Direito, mas o amor, a paixão pelo negócio, por venda, sempre foi maior em mim. Vamos lá. Então, e aí, na década de 90, eu abri uma empresa com meu irmão, com o Pablo, a Fênix Móveis, depois de alguns anos, aproximadamente uma década. Em virtude, nós pegamos a distribuição na época, só para você ver como estamos há bastante tempo mexendo com copiadoras. Foi a Sharp, que hoje não existe mais, e logo em seguida a Toshiba. E a Toshiba nos exigiu para termos a exclusividade, na época, no Piauí, que tivéssemos uma empresa exclusivamente ligada a esse segmento. E assim eu fiquei com a equipe Copiadoras, que é hoje, né, o nome da nossa empresa, e o Pablo, meu irmão, ficou com a Fênix Móveis. E aí nós estamos aí na luta, né? Quantos anos, então, de experiência, desde que você começou muito jovem até hoje, com negócios? Com negócio, eu comecei como empregado, né? Com meu avô com carteira assinada com 12 anos, né? Vamos lá. Mas, assim, como empresa, você tem como empresa, que se refere à equipe Copiadoras, há 26 anos. Então, a equipe Copiadoras está há 26 anos no mercado, venda, alocação, né, de copiadoras, impressoras, material de papelaria, escritório. Caminhando para 3 décadas, um parêntese aqui para dar parabéns para você. Eu tenho uma honra muito grande de entrevistar empresários como você, que construíram uma história aí de muito trabalho, que a gente sabe, e superando muitos desafios. Não é fácil no Brasil empreender, passar quase 3 décadas e conseguir ainda ser líder no mercado. Porque a gente sabe que o Brasil tem os sobes e desces aí da nossa economia, né? Sabemos de tudo que acontece e realmente a gente não pode deixar de registrar aqui isso, gente, no negócio. Agora, Paulo, vamos falar dessa pandemia, né? Que loucura toda que foi. Como é que foi a reinvenção da tua empresa? Que todo mundo se reinventou, né? A gente sabe, não tinha como. Todo mundo teve que dar aquele parar e ver por onde vou agora, apesar da sua empresa ser sólida. E como é que ficou a questão do seu delivery? Você já tinha um delivery efetivo? Quais foram as alterações? Como você avançou diante do susto que foi a pandemia? A equipe Copiadoras, como muitas das empresas, tinha já o televendas, né? Mas algo era de um percentual baixo para no que se referia à venda física, a venda mesmo, o cliente vindo até nós. Então, logo, na verdade, essa pandemia não passou, né? Ela está aí, ainda nós estamos vivenciando ela, e estamos até preocupados por causa da Europa, que já está, não sei se o termo é esse, segunda onda ou não, mas você vê que na Inglaterra está fechando as coisas. Nós estamos sempre, não vou dizer apreensivo, mas de alerta. O sinal de alerta está ligado. E então, logo aqui começou-se em março, passamos uns 2, 3 dias no máximo ali, montando uma estratégia, que foi uma novidade para todo mundo, porque, Virginia, só retratando, na década de 90, eu fui instrutor do Sebrae de vendas e atendimentos. E eu me lembro que até dei uma palestra na sua terra, Floriano, e numa dessas palestras eu disse, olha, fala-se que o inimigo do século XXI, os estudiosos, os sociólogos da previsão do futuro socioeconômico da humanidade, fala-se que é 2 inimigos invisíveis, uma tal de uma superbactéria, que na verdade é um vírus, mas pensava-se que era uma superbactéria, e o terrorismo, que é 2 inimigos invisíveis. E hoje em dia estamos lidando
de uma maneira muito assim presencial, real, né? muito real, o terrorismo e esse vírus. Então, são dois inimigos que a gente não sabe como eles... Porque quando você conhece o seu adversário, você já diz na arte da guerra, você já ganhou 50% da guerra, mas nós não conhecemos o nosso adversário. A própria ciência todo dia está buscando descobrir isso. Então, logo, o comércio é obrigado a estar se reinventando, mas é diariamente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós todo dia fechamos os nossos estabelecimentos na incerteza se vai estar aberto ou não, porque existe, em primeiro lugar, a saúde pública, né? Existe claro. O ser humano. Nós estamos aí tentando, com certeza vai dar tudo certo, né? Em números, dá para ter um diagnóstico assim, de quanto você cresceu o seu delivery nos últimos 4 meses, por exemplo? Podemos que aí uns 90% ou mais. Foi uma coisa impressionante. Foi impressionante. Porque foi o único meio que nós tivemos de ligação com o nosso cliente foi o delivery. É o drive-thru, que algumas vezes o cliente vinha pegar, mas a grande maioria no início ia mandar se deixar. E tinha casos de todo jeito, né? Tinha cliente que queria distância do entregador, botava o cartão, pega lá, bota minha senha, não queria nem contato. Foi assim, tudo muito novo. Portanto, que nas reuniões que nós estávamos fazendo, março, abril, né, eu sempre dizia, olha, temos que agradecer muito quem está levando a nossa empresa, que é os entregadores, que é os nossos funcionários, porque eles são o único elo de ligação entre a gente e o cliente, o elo de ligação que eu digo de pessoas. Então, foi uma coisa muito nova. Antes, o que era um simples entregador, ele estava sendo o nosso cartão postal, ele estava sendo o nosso vendedor, ou seja, um dos princípios básicos da venda, a venda começa quando termina. Quando o entregador fazia aquela entrega, que a gente sabia se o cliente ia retornar, a continuar essa nova parceria do televendas, do telemarketing, do delivery. Então, está sendo ainda uma experiência de aprendizado para todos nós, porque todos nós somos obrigados a estar lapidando isso. Isso é como uma pedra bruta. Qualquer negócio vive de lapidação, né, buscando uma perfeição, buscando, que não é fácil. Imagine nesse novo processo dessa pandemia, como tudo foi, já era obrigado a ser rápido. E agora, mais do rápido que a questão disso, sobrevivência. A palavra-chave foi essa. Não é isso? Verdade. Paulo, vamos falar um pouco dos detalhes do teu negócio, porque você trabalha, e eu falando disso, a gente está dividindo a experiência de mercado, né? Quase 30 anos de experiência, você tem aí papelaria, locação de copiadoras ou venda, aí você dá assistência técnica para quem faz contratos de locação, os insumos todos, toner, enfim. E dentro desse contexto todo, você começou a ampliar seu leque de produtos, né? E na pandemia, muita gente procurou segmentar e muita gente procurou enxugar, né, o mix de produtos. No seu caso, você adotou que estratégia? Virginia, cada empresa tem uma sua estratégia. Não existe uma receita de bolo perfeita, né? E quase que aquela receita do pudim. Tem que fazer e comer para ver se vai dar certo, né? Ver se ficou bom. Então, no nosso caso, especificamente, eu tive que fazer uma redução de imediato de 1/3 de todos os meus funcionários. Por quê? Porque eu não sabia o dia de amanhã e eu teria que demiti-los dando todos os seus direitos, dando um aviso pré-indenizado, dando os 40% de multa para que eles tivessem direito ao seguro-desemprego, porque eu fiquei, não vou mentir, apreensivo com um pouco poderia demorar a política federal, o governo federal, de tomar alguma atitude. Então, logo quando ele tomou, ele disse que teria tudo que ele desse. O governo não é maldade, isso é um princípio básico, seja qual for o governo estadual, federal, municipal, mundial, o governo não dá nada de graça, tudo ele cobra, cobra através da gente cidadão, que isso é normal. O governo não produz, quem produz são as classes produtoras, que é através das empresas, que é através do consumidor. Então, todos nós produzimos essa riqueza do país. E de imediato o que eu fiz foi isso, eu tive que demitir porque eu teria que depois dar uma garantia. Se eu pegasse 2 meses, eu teria que dar 2 meses de garantia. E eu fiquei um pouco apreensivo até quando iria demorar esta pandemia. E como eu falo, cada empresa tem o seu lastro de caixa. Mais do que nunca, o fluxo de caixa tem que ser mais do que respeitado, mais do que nunca, porque ele está muito sensível pelas estabilidades psicológicas das pessoas, se vão gastar, se não vão gastar.
E assim, quando nós iniciamos, voltando à sua pergunta, aconteceram vários fatos da reação do consumidor. Porque do jeito que o empregado, o empresário e o consumidor, nem dos três estavam esperando isso, nem tampouco a cadeia produtiva, as indústrias, né? Então, o que aconteceu? De imediato, no nosso segmento, como eu falei, nós trabalhamos com matéria de papelaria, de livraria. De papelaria, tem a parte de papelaria escolar e a parte de papelaria de escritório. A parte de papelaria escolar foi a que foi mais exigida logo de imediato, nos primeiros 30 dias, 15 dias. Porque os pais ficaram muito preocupados, foram de dar condições dos filhos, porque as aulas foram suspensas, e dar condições dos filhos terem um caderno, ter um material para fazer as suas tarefas, ou então para se ocupar, até mesmo para manter a saúde mental das crianças, né? E no segundo estágio foi o trabalho home office, né? As pessoas começaram a adquirir a sua impressora, ou alocar, como achar melhor, não é isso? Para o seu trabalho na sua casa. E automaticamente todo mundo teve assim a sua singularidade de montar o seu escritóriozinho em casa, aquele espaçozinho com sua canetinha, com seu marca-texto. Então, houve, na segunda etapa, essa busca para o material de trabalho, né, em casa. Sim. Entendo. Quer dizer, cada tempo a sua nova realidade, né? E agora vem final de ano, né? Estamos aí final de ano, tem já volta às aulas, se tudo correr direitinho, que muitos já voltaram, né? E também as aulas remotas que vão continuar, teleaulas, e vai ser também home office, né? Permanente. Então, assim, o seu segmento, nesse sentido, ele surfa muito bem nessas ondas todas, né, Paulo? Literalmente, nós tivemos que ser, como o Brasil é campeão de carro flex, tem álcool e gasolina, tivemos que ser álcool e gasolina, né? Ou seja, atendermos o presencial e o que está em casa. Ou em casa, ou estudando, ou que está trabalhando. E, aos poucos, os clientes estão voltando à presença física. Mas é tão interessante essa nova realidade. Tenho certeza que muitos colegas meus empresários estão vivenciando isso. Clientes que ligam através do WhatsApp, do nosso WhatsApp comercial, ligam pedindo um produto e pedem para deixar. Tem clientes que ligam e vem pegar, porque diz que não aguenta ficar mais em casa, tem que dar uma volta, fica dentro do carro, o nosso funcionário vai até o carro, é literalmente um drive-thru, ou seja, é um novo segmento que não existia. Tá? De repente, isso é uma opção interessante, porque nós estamos no prédio do Berrobró, o cliente liga, quer rapidez, ele fica no carro com ar-condicionado, o funcionário vai e entrega o produto, então é assim, é tudo muito novo, a dinâmica está sendo um desafio muito grande. São experiências e vai aprendendo com essas experiências. Agora, me fala dos teus outros mercados, que a gente está falando aí um pouco mais especificamente no Nordeste do Piauí. Você está também no Maranhão e no Ceará com a locação de copiadoras? Sim, estamos no Maranhão, numa parte do Maranhão, porque a nossa empresa ela tem alocação, você que falou líder, eu até fico assim um pouco lisonjeado com a sua colocação, mas nós temos locação a nível privado, nós temos locação também do projeto que nós chamamos projeto da área de saúde, que é a locação para ressonâncias magnéticas, tomografias, são exames que precisam uma impressão, que hoje, antigamente era chamado película, raio-x, hoje é no papel, e precisa de muita presteza na qualidade dessa impressão. E temos também a alocação na iniciativa pública, no poder público, que sejam municipais, prefeituras, a nível estadual, no estado do Piauí, e também a nível federal. A nível federal nós temos tanto no Piauí como no Maranhão. Para você ter uma ideia, a nossa logística tem que ser muito bem trabalhada, porque nós temos máquinas, só para você ter uma ideia, em Cristalândia, a mais de 900 quilômetros. E lá nós temos que dar toda a assistência. Porque quando nós colocamos um equipamento, o cliente só entra com papel. Mas o túnel, o cilindro, o estabilizador, se der um curto-circuito na energia, o cliente está garantido por uma outra máquina. Assistência técnica, né? Assistência técnica.
Então, nós temos que ter uma logística, que esse é o nosso maior desafio, essa logística, porque quando aconteceu essa pandemia, teve uma suspensão de tudo. Não tinha ônibus para mandar, não tinha ônibus, muitas vezes não tinha nem alimentação para os TEPs nessas BRs. E o nosso cliente, muitas das vezes é do poder público, ele precisa daquele equipamento para imprimir umas guias, algumas coisas. Mas estamos aí, né? Na verdade, a sua realidade é a mesma realidade compartilhada por muitos empresários que estão sempre aqui conversando conosco, que nos acompanham sabe disso. São muitos desafios, logística no Brasil sempre foi um problema, além da burocracia também, que é uma coisa histórica, mas e que com a pandemia, então, quando você falou, às vezes não tinha nem alimentação para a nossa equipe viajar horas e horas, quilômetros e quilômetros de rodovia, porque os restaurantes de BR fecharam, né? A hospedagem ficou complicada, e a gente sabe que o Brasil vive hoje uma interrogação que é abastecimento. Se vai em algum momento, a gente já tem alguns insumos faltando no mercado brasileiro, mas se alguns outros também ainda podem vir a faltar. Não sei se você sentiu na pele isso, acho que com certeza, né? Ah, claro. Tudo ainda está no presente, estamos sentindo ainda as coisas. Sabe? Tudo ainda está no presente. Como a China manda, porque é da China, né? Uma dependência enorme. Você falou da China, eu volto a me lembrar também, como eu falei, na década de 90, tinha um artigo que dizia o navio zarpou do Atlântico, ou seja, na década de 90, ele saiu dos Estados Unidos para ir até a China. No século XXI agora, mais especificamente a partir de 2010, intensificou-se não sei se a palavra é essa, mas um intercâmbio comercial muito grande, talvez chegue a beirar até uma dependência com a China. Com certeza. Né? Não é isso? Dependência tanto de ela nos alimentarmos com os produtos que ela tem, como também ela alimentar a nossa balança comercial. Você imagina hoje, com esse problema que nós tivemos de caixa a nível de Brasil, se não fosse o agronegócio, o business negócio, né, que a China está consumindo, se não fosse eles, que é o que segurou ainda a queda do nosso PIB foi o agronegócio. Então, tudo é muito novo. Tanto que, coincidentemente, essa semana, eu vendo uma reportagem do ex-presidente, fui 7 anos presidente até brasileiro, da OMC, Organização Mundial do Comércio, ele mesmo disse, nós temos que reinventar a OMC, porque a última reforma que nós tivemos foi na década de 80, não tinha nem internet. Então, você pode dizer, nós estamos muito falando hoje da OMS, claro, Organização Mundial da Saúde, mas a OMC também ela tem que dar uma atualizada, porque hoje tudo é, primeiro, saúde e logo em seguida negócios, comércio, esse intercâmbio comercial. É muito desafio. Só para arrematar o que você vem falando, que a gente falou bem no começo da sua fala, da nossa fala, essa interdependência, né? Você falou do agronegócio, da carne brasileira, por exemplo, e falamos aí dos insumos também que a China, a dependência toda que se tem da China hoje no mundo, e aí o mercado americano também, com seus produtos que são chave, enfim. Nós sabemos que esse equilíbrio mundial ele é muito importante, porque quando se tem uma potência econômica, vamos dizer, única no mundo, que é o objetivo da China, tudo fica muito complicado, né? Tanto que a campanha americana aí, a gente vê os candidatos da campanha americana, dessa última campanha, querendo se posicionar no sentido de nós vamos nos posicionar contra a China, para que a China não se coloque como uma única economia para ter a dependência mundial da produção de certos insumos e produtos chineses, porque vai ficar o mundo de joelhos, né? E a gente viu muito esse debate